aqui chegando pra gente. Então, o doutor Vitor Lira já está aqui comigo. Eu já posso, inclusive, já fazer essa pergunta aqui para ele. Doutor Vitor Lira, bom dia. Deixa eu te dar um abraço. E aí, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Infelizmente, a gente acaba dando notícias muito tristes, né? Ontem nós todos ficamos abaladíssimos com a notícia aí do falecimento de um grande jornalista, um ícone da comunicação, que é o Paulo Henrique Amorim, vítima De infarto. de infarto. Uma fatalidade, né, doutor Vitor? É uma fatalidade que estamos todos sujeitos. Sujeitos. E aí nós temos que nos cuidar para prevenir para que isso não aconteça. Isso não aconteça. A gente recebeu uma mensagem agora aí de uma telespectadora falando que ela tem sentido muitas dores no peito, né? E aí está irradiando para o braço. Ou seja, o infarto, doutor Vitor, ele dá sinais e sintomas? Dá. O infarto é a pior situação. É o momento em que está entupido uma artéria do coração e que falta chegar sangue numa área e esse músculo cardíaco ele morre. Então, esse é o momento mais grave. Com essa dor no peito, você tem que correr imediatamente para o hospital. Se você tem dores crônicas no peito, ou seja, são dores antigas, não é só de hoje, tem mais dias você sentindo, o ideal é você fazer o acompanhamento com o cardiologista. Mas na hora que começa a dor, quando você começa a sentir a dor no peito, em aperto que vai para o braço, você deve imediatamente procurar um hospital. Quais são as causas do infarto, hein, doutor Vitor? As principais causas do infarto são os fatores de risco, que nós temos a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o cigarro, o sedentarismo, a obesidade. Todos esses são fatores de risco, além do histórico familiar. Sim. Então, se você tem irmão, tios ou pais que tenham doenças cardíacas que já infartaram, você também tem um risco aumentado de ter infarto. Porque tudo isso vai favorecendo a obstrução das artérias. E quando entope a artéria, é que causa o infarto. Nos últimos meses, a gente noticia pessoas tristes, inclusive jovens, infartando, doutor Vitor. A gente tem acompanhado muitos em noticiários, pessoas super jovens. Antigamente, assim, a gente falava em infarto, a gente já remetia a pessoas mais velhas, né? E hoje meio que está mudando. Tem a ver com a falta de, por exemplo, de uma boa alimentação, a falta de atividade física. O que a gente pode falar em relação a isso nesse momento? Porque, inclusive, a saúde, né, doutor Vitor, ela tem um comportamento, ela vem cada vez mais mostrando isso, né? Do passado para a atualidade, a cada dia, novas descobertas científicas estão mostrando a diferença. E ultimamente, o que mais eu tenho visto, o que mais eu tenho entrevistado os médicos, inclusive hoje à noite tem programa Canal Saúde, às 22h30 aqui na Meio Norte, o que mais os médicos têm falado nas mais diversas áreas da medicina é exatamente esse ponto, prevenção. Cuidar do corpo, cuidar da alimentação, a atividade física também, né, doutor? Ou seja, mudou muita coisa, né? Mudou. Nós temos dois tipos de paciente. Aquele paciente que está se cuidando, em que ele tem uma alimentação mais saudável, ele tem uma atividade física regular e que ele consegue controlar esses fatores de risco. E aquele paciente que vai no sentido oposto, que ele não se cuida, que ele não procura o médico, que ele não faz exames de rotina. Esse é o que está mais sujeito a ter doença. Mas o paciente jovem, quando ele morre, nem sempre é infarto. Muitas vezes, quando uma pessoa morre, morreu do coração, as pessoas já deduzem que seja um infarto. Que seja um infarto. É uma morte súbita, que o infarto é uma das causas, pode ter sido, mas pode ter sido uma arritmia, pode ter sido uma insuficiência cardíaca, pode ter sido um AVC, pode ter sido um derrame. Então, tem outras causas em que o paciente jovem ele tem a morte súbita. Não necessariamente seja o infarto. Seja o próprio infarto. Exatamente. Né? Por isso a importância da prevenção, né? Então, assim, a dor no peito, por exemplo, ela já é um sinal de que tem alguma coisa errada? Sim. A dor no peito não é normal. Nem que seja de amor, mas está doendo, não está certo. Né? Olha, doutor Vitor, eu vou mandar um beijo para minha avó Maria. Não sei se ela está me assistindo agora, mas assim, toda vez que eu digo assim, ai, vó, tô com uma dor aqui no meu peito, minha filha é gases. É muito comum isso acontecer, né, doutor Vitor? É.
É mais comum você ter dor no peito por causa de gases do que realmente ser algum problema no coração. Oh, então ela tá certa, ó, vovó. Mas só tem como saber fazendo os Fazendo exames. os exames, exatamente. Porque você começa a sentir, aí você começa a sentir, e aí vai indo, vai indo. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes a gente está tendo os sinais, a gente está tendo os sintomas e a gente vai levando. Aí vai passando um dia, vai passando outro dia, vai passando outro dia, e a gente vai dizendo, não, não é nada demais não, não, deixa aqui, não, vai acolá. Gente, não é só quando aparece um sinal. A saúde é o bem mais importante que a gente tem na vida, sabe? Então é preciso que a gente cuide dela. Não é preciso que você seja uma pessoa enlouquecida, que qualquer coisa você corre no médico, ou que qualquer coisa você quer fazer exames. Inclusive, Dr. Sabas esteve aqui comigo e ele falou uma coisa muito interessante. Carla, tem pessoas hipocondríacas, né? Que querem ir ao médico e que chegam, que a gente examina, os médicos eles têm total propriedade para diagnosticar, para dizer, e que querem ir para o nosso lugar, vai lá no Google, começa a pesquisar e quer que a gente passe um monte de exames. Tem que ter cuidado também com exames demais, não é, doutor? A radiação é perigosa, né? Os exames, eles têm uma função. E ele tem margem de erro. Então, quando pedimos algum exame, pensamos no resultado, se é positivo ou negativo. E não é 100% assim. Ele pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, para indicar o exame, você tem que ter precisão, você tem que saber por que o paciente precisa daquele exame para você poder analisar corretamente o resultado. Se eu pedir um exame sem necessidade, às vezes ele vem positivo, eu tenho que fazer outros exames para investigar aquele resultado e eu termino prejudicando o paciente ao invés de ajudá-lo. Então, é preciso que as pessoas realmente tenham cuidado com relação a isso. E também aquelas pessoas que, de repente, não se cuidam ou que só procuram um médico quando adoecem. Aí sim, gente, esse é o perigo. Os homens, principalmente, vou pegar no pé dos homens agora sim, porque na maioria dos casos os homens só procuram um médico quando eles já estão lá no final que não aguentam mais. E aí que muitas vezes é a mulherzinha que vai levando, né, doutor Vitor? É uma coisa interessante, porque a mulher, ela tem a cultura de acompanhar com o ginecologista. Sim. Então, uma avaliação médica, exames de rotina, ginecologista geralmente faz esse acompanhamento. O homem não tem a rotina de procurar um médico, de ter algum acompanhamento médico. Então, muitas vezes ele vai no médico ou quando está sentindo alguma coisa, uma dor no peito, uma dor de cabeça, uma tontura, um desmaio, que muitas vezes já tem alguma doença instalada ali, que é um pouco tarde, o ideal é ir antes, ou muitas vezes ele vai porque a mulher ou a mãe exigiu que ele fosse. Você nunca fez avaliação, vá no médico. Então, o papel da mulher insistindo que o homem também se cuide. Cuide. Por conta própria, ele não costuma fazer isso. Agora, doutor Vitor, eu tenho até uma dúvida e queria te perguntar, e eu tenho certeza que algumas pessoas que estão em casa talvez tenham essa mesma dúvida que eu. O estresse, a raiva, o ressentimento, a dor, a maldade, a inveja, isso faz mal para o coração? Faz. Isso antes era uma teoria. Acreditávamos que o estresse faz mal para o coração, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, mas recentemente saiu um estudo dizendo que o perdão diminui o risco cardiovascular. Olha aí. Ou seja, você aliviar o seu coração, você não ter aquelas mágoas, aquele ressentimento, você melhora a saúde do seu coração, porque o estresse libera uma série de hormônios que são prejudiciais para a saúde da gente. Então, o fato de você praticar o perdão, o fato de você praticar a melhora do estresse, diminui o risco cardiovascular. E olha, uma coisa que eu acho muito interessante, e assim, às vezes eu converso com várias amigas minhas e algumas pessoas que sempre falam praticamente a mesma coisa. O mundo virtual hoje, ele tá muito perigoso também, porque as pessoas, elas se acham no direito de falar o que querem da vida das outras pessoas. As pessoas, elas estão incomodadas com a vida dos outros, as pessoas não têm mais pudor em chegar, em falar. E isso é muito ruim, porque a pessoa que faz isso, gente, sinceramente, quem tem inveja do outro e quem começa a atacar as outras pessoas em rede social, ela está fazendo mal para ela própria, consigo própria, porque isso causa, inclusive, esse estresse para ela. Porque se está fazendo esse tipo de coisa, é porque está com algum tipo de problema. Então, as pessoas têm que prestar muita atenção,
Gente, o pessoal está adoecendo muito com esse negócio de rede social. Se tem um curtida, se posta uma foto, se não curte, se não sei o quê, se a vida do outro tá boa, a sua não tá. E assim, tá uma loucura, doutor Vitor. Isso é um ponto muito importante, porque no mundo virtual você tem acesso à vida de várias pessoas. Várias pessoas. E você tem que entender que você é um indivíduo diferente das outras. Então, se uma pessoa faz atividade física 5 vezes por semana, várias horas, tem o corpo perfeito, aquilo ali funciona para ela, mas não necessariamente vai funcionar para você. Nem todo mundo consegue fazer tudo o tempo todo. E se você for se estressar para tentar fazer tudo da maneira perfeita, como tal pessoa faz, você vai terminar não conseguindo, se frustrando e vai prejudicar a sua saúde. E vai prejudicar a sua saúde, porque você vai ficando estressado, você vai ficando uma pessoa amarga, né? Então, isso vai prejudicar a sua saúde, sim. Gente, vamos ter mais cuidado, assim, com a nossa própria vida. Cada ser humano, cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem que viver de acordo com a sua vida e procurar ser feliz. Eu, por exemplo, viu, doutor Vitor, o Gaete vai me trazer aqui, que tem algumas perguntas. Enquanto isso, a gente vai colocando uma cartela aí. O que eu sou atacada em rede social, se eu fosse me preocupar com o que o povo fala da minha vida, eu acho que eu já tinha até adoecido, viu? Mas o meu bom humor, tá? A minha felicidade, a minha alegria faz de mim uma pessoa assim realmente feliz, e aí a gente não precisa também se preocupar, né? Então não se preocupe, porque se você quer me atacar na rede social, você não vai conseguir me tirar do sério, viu? A Alice Maria, lá de Timon do Maranhão, ela falou o seguinte: beber água e tossir diminui a dor do infarto enquanto estou a caminho do hospital? Não, inclusive você não deve beber água, tá? Porque se você está com um infarto, você pode evoluir para uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca, nas manobras de ressuscitação, a gente também trabalha com a respiração. Se você tiver com o estômago cheio, você tem chance de vomitar e aquele líquido ir para o pulmão. E aí prejudica toda a ressuscitação, todo o salvamento que a gente vai fazer. O fato de tossir melhora. Você pode tossir, se aumenta a pressão dentro da caixa torácica e com isso você consegue melhorar a perfusão do coração. Não é tão eficiente, mas é o que você pode fazer a caminho do hospital. Mas não beba nem coma nada. Se você tiver com a suspeita de estar tendo um infarto, você tem que ficar de jejum. E procurar urgentemente. E o mais importante é procurar o mais rápido possível um hospital. O que vai salvar, o que vai mudar a vida do paciente é ele ter o atendimento o mais rápido possível. Olha aí, temos mais uma pergunta aí, a cartelinha no ar pra gente. Coloca aí pra mim, por favor, a próxima cartela. Gonçalves Neto aqui do Parque Piauí. Obrigada pela audiência, Gonçalves. Sempre durmo com uma cartela de AS do lado. Mastigar é a melhor forma de tomar o AS em caso de suspeita de infarto? AS? O AS, ele é um antiagregante plaquetário, que ele afina o sangue. Eu tomava muito AS quando eu era pequena, que eu tinha febre. Isso. Né? Antigamente o AS ele servia para isso, não era, doutor? Era Eu lembro que eu era anti-inflamatório. criancinha, pequenininha, e aí o comprimidinho rosinha a mamãe me dava, eu achava docinho, eu tomava muito. E hoje ele tem outras funções, é? É a dosagem. O AS, ele é um anti-inflamatório. Ele, numa dosagem maior, ele funciona como anti-inflamatório. Numa dosagem menor, ele funciona como antiagregante plaquetário, ou seja, para afinar o sangue. No momento do infarto, ele ajuda muito, diminui o óbito, as complicações depois do infarto, se você mastiga 2 AS, né, mastiga e engole, porque ajuda a afinar o sangue e melhora aquela artéria que está entupida, melhora o fluxo de sangue passar por ela. Então, se você tem a dor do infarto, suspeita que esteja infartando, você pode sim, o AS, 2 comprimidinhos, mastiga e engole. Minha gente, por embora todo mundo ter AS em casa. Lá em casa não vai me faltar, viu? Porque qualquer coisa suspeita que eu boto aqui, corro para o hospital. Mas o que temos que lembrar é que o AS, ele também afeta... Sim, não é tomar AS toda hora que você achar que está tendo uma suspeita, não, minha gente, pelo amor de Deus. Porque o AS, ele afeta a acidez do estômago e aumenta a chance de ter úlceras. Então, não é para você ficar tomando sem necessidade. Sem necessidade, não, então, nos gente. casos realmente de infarto, ele beneficia. Se não for infarto, ele pode lhe trazer prejuízo. Então, é uma orientação que você deve conversar com o seu médico e saber se é o seu caso de ter o AS em casa, do lado da sua cama ou não. Olha, interessante aqui, doutor Victor. Uma pessoa perguntou o seguinte, a Rose Fernandes. Carla, compulsividade causa arritmia? Sinto isso após as compras. E ela também quer saber se tem uma idade para a mulher se preocupar mais para evitar doenças cardíacas. Então,
Vamos lá. A primeira pergunta em relação à compulsividade, ela tem a ver com o emocional. Todo estado emocional, ele pode trazer arritmia, pode trazer hipertensão, pode aumentar o risco de infarto. Por quê? Pela a descarga de adrenalina que você tem no corpo. Então, ao agir compulsivamente para fazer alguma ação com muita energia, você pode sim desencadear uma arritmia. Não só na compulsividade, mas qualquer transtorno emocional de ansiedade pode desencadear isso. Muitos pacientes têm síndrome do pânico, em que tem dor no peito, tem falta de ar, alguns pacientes chegam até a desmaiar, mas não necessariamente uma doença cardíaca, é mais um problema emocional. E as mulheres não têm uma idade, com qual idade eu devo me preocupar? Desde que você nasce, você tem acompanhamento médico. O pediatra ele avalia assim que você nasce, você sai da barriga da sua mãe, você já é avaliado por um médico. De acordo com sinais, sintomas ou alguma alteração que vai aparecendo, ele vai indicando um especialista, seja um cardiologista, um neurologista, um endocrinologista, de acordo com as alterações que vão aparecendo ao longo da vida. Então, o mais importante para a gente é sintomas. Se você tem algum sintoma no coração, dor no peito, falta de ar, palpitação, desmaio, você deve procurar um médico para fazer uma avaliação mais completa. Ou, ao longo da vida, se o médico que lhe acompanha, o médico de família, o pediatra, o ginecologista, perceber alguma alteração, ele lhe encaminha para o profissional especializado nessa área. Doutor Vitor, eu vi aqui muitas pessoas fazendo praticamente a mesma pergunta, então eu vou tentar resumir para poder responder às pessoas. O que eu estou percebendo aqui é que tem muita gente que está falando, que está querendo uma qualidade de vida melhor e que tem procurado nutricionistas para dieta, nutrólogos e academia e essas coisas. Até porque a gente sabe que isso aí faz bem à saúde. Mas tem muita gente aqui falando que também está adoecendo pelo fato de estar tomando muito medicamento manipulado. E assim, que as dietas, elas estão muito... vindo com muitos remédios e medicamentos. Então, a pergunta é, medicamento demais faz mal? O excesso, por exemplo, aqui é ômega 3... Como é que deve ser essa relação, assim, com relação a esse tipo de situação? Porque tem, assim, tem o pessoal que trabalha com esportes e que tem um estilo de vida diferenciada, né? Então, assim, tem as pessoas que têm, assim, vai para academia, que pega muito peso, que realmente tem um corpo preparado para isso. Mas tem algumas pessoas, e tem algumas pessoas que estão dizendo que depois de começarem a ir fazer atividade física, estão adoecendo mais. Exagero, tem gente que está exagerando nos equipamentos, vão para a academia, não tem alguém para fazer o acompanhamento. E aí eu queria que a gente resumisse essa questão e pudesse também orientar as pessoas em relação a isso, porque eu estou vendo aqui muita mensagem. É um outro problema da modernidade? Da modernidade, dessa rede virtual, em que você tem acesso a muita informação, você tem acesso a muitos produtos. E é que nem uma corrida de Fórmula 1. Sim. O carro de Fórmula 1, ele precisa do pneu específico, ele precisa do combustível específico. Por quê? Porque os milissegundos de diferença entre um carro e outro fazem a diferença. Na nossa rotina, que a gente não vive nessa margem de alta excelência, não tem necessidade dessa quantidade de suplemento. Se você está com um carro a 80 km por hora, você não precisa ter um pneu específico para isso. Então, a suplementação com vitaminas, com sais, nem sempre elas são necessárias. É muito complicado dizer, precisa ou não precisa. Você tem que fazer uma avaliação, seja com um nutrólogo, seja com um endocrinologista. É bom ir no cardiologista também, doutor Vitor? É bom ir no cardiologista, porque todos eles vão lhe orientar se é o caso de você fazer essa suplementação ou não. E aí uma equipe multidisciplinar pode ajudar, né? Isso. O ideal é a equipe multidisciplinar. Precisamos entender que cada um na sua área. Para você resolver um problema, quanto mais pontos você intervir, melhor o seu resultado. Então, se você for só num ponto, eu vou só na nutricionista. Vou fazer uma dieta enlouquecida para perder não sei quantos quilos, vou para academia, aí você vai adoecer. Isso, aí vai no médico, o médico cardiologista fala, você está com pressão alta, vamos tratar com o remédio. Passa o remédio, mas você não muda o seu estilo de vida, não muda a dieta, não faz atividade física, é difícil controlar a sua pressão. Então, tem que ser multidisciplinar. Quanto mais áreas a gente conseguir controlar,
melhor para controlar. Melhor para controlar todo mundo, né? Para finalizar, doutor Vitor, uma telespectadora aqui, a Luzia, ela quer saber se caminhada previne quais os tipos de doença. A caminhada serve mesmo como uma atividade física? Serve muito. Dizemos que não existe pílula mágica. Entretanto, a caminhada, a atividade física, ela ajuda a curar várias doenças, seja ela física ou emocional. A caminhada, ela serve. Muitos pacientes falam, eu tenho que fazer academia. Não necessariamente. Você tem que fazer o que funciona para você. O que te dá prazer também. O que te dá prazer. Porque você tem que fazer para o resto da vida. Fazer uma coisa que você não gosta para o resto da vida mas é horrível. difícil manter. É horrível. Então eu falo, combine com sua mãe, com sua prima, com sua amiga. Vá fazer uma dança, vá fazer bicicleta, corrida, natação, caminhada, natação. Goste. Alguma atividade que você goste. Opções nós temos várias. A caminhada é uma delas. É preciso realmente se movimentar, né? Então, que fique bem claro para você que está em casa nos assistindo agora. Você está começando a sentir dor no peito, ou você está se sentindo cansado, quando você sobe uma escada, por exemplo, o coração fica para sair. Procura uma equipe multidisciplinar para cuidar de você. Vai no cardiologista, vai no nutricionista, vai num fisioterapeuta, no nutrólogo, né? E aí você tem uma equipe para te acompanhar e os exames vai ser complementares exatamente para você ter uma melhor qualidade de vida. Obrigada, doutor Vitor. Muito bom te receber aqui. A gente vai